séculos e gerações. Mas agora foi revelado aos seus santos, os rágios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui nas suas cidades, nas suas igrejas, que nós possamos, Jesus, influenciar cidades, reinos e nações. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Amém. Que bom, graças a Deus. Muito encorajado também com essa oportunidade de estar aqui, de servi-los, de conhecer mais uma parte da família de Deus. E eu acredito que é uma medida do Senhor para essa noite. Foi legal ontem com o Lê? Foi bom? Graças a Deus. Só não foi tão legal hoje à tarde, né? Mas faz parte, né? Eles vão nem se ligar, não estavam nem aí, ó. Brasil, gente, foi desclassificado, vocês não sabiam? Oxe. Fazer o quê, né? Gente, antes de a gente iniciar a palavra, eu queria, não sei nem se tem, eu trouxe um material. Esse é o nosso primeiro filho, fruto de 12 anos de ensino sobre o tema propósito eterno. Quantos aqui gostariam de entender toda a mensagem das Escrituras? Levante sua mão. Quem aqui com sinceridade diz assim: eu tenho um pouco de dificuldade de entender a mensagem bíblica, de entender a Bíblia? Vamos lá, vamos ser sinceros. Esse material é fruto de 12 anos ensinando e experimentando o tema propósito eterno, ou seja, o eixo central de todas as Escrituras. Esse material vai te ajudar a olhar para a Escritura e compreender que ela tem uma mensagem central. E a partir desse entendimento, há uma única coisa que Deus deseja. Então todas as outras peças se encaixam. Levamos 12 anos para preparar esse material. Como eu disse, é o nosso primeiro filho. Está enriquecendo e abençoando muitos santos por todo o Brasil. Eu tenho um pouquinho lá fora, não sei nem se tem ainda, mas no final você tem lá acesso a esse material. Amém? Esse aqui é presente para o bispo, semente da sua vida. Eu sempre semeio. Não pode ser só luta ao ministério, né, bispo? Que bom. Queridos, esse som no fundo é um fundo? Você pode tirar ele, embora eu gosto? Aí, porque eu estou achando que está um pouquinho difícil até se adequar com o som, então, ao invés de nos abençoar, nos atrapalha. Queridos, bom, há muitas coisas que eu gostaria de repartir com vocês. Enquanto a gente estava nesse momento de adoração, eu estava conferindo as Escrituras e procurando entender qual parte do processo vocês estão. Estou bem feliz de estar aqui, estou sendo muito bem recebido, hospedado, e eu realmente estou encorajado com algo que eu estou vendo no Brasil. A fome está aumentando, amém? E nós precisamos tanto de fome e de sede, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos na mesma proporção de compreensão, de sabedoria, de revelação, a fim de que nós não percamos esse mover de Deus, mas possamos, obrigado irmão, possamos compreender o desejo de Deus. Sabe uma coisa, eu vou ter uma conversa com vocês um pouco mais madura talvez, embora seja o nosso primeiro momento juntos. Como eu só tenho essa oportunidade nessa estação, nesse fim de semana aqui, eu quero usar isso com bastante sabedoria. Quero que você de fato me dê de presente uma coisa, a sua atenção, ok? Podemos fazer assim? Se você tem um smartphone ou um tablet ou um bloco de notas e uma caneta, eu também queria te encorajar a anotar os insights, as impressões que você tem da parte do Senhor e os textos das Escrituras para que você possa conferir. Então, reitero, tão importante. Tem uma chupeta aqui, que legal. Eu já vi tudo em púlpito de igreja, mas essa aqui é a primeira. Tão importante quanto termos fome e termos sede da parte do Senhor, é termos compreensão acerca da sua vontade. Então, em algum momento eu vou começar a pregar, mas no começo agora eu quero compartilhar uma tempestade de ideias de tudo aquilo que o Senhor está comunicando com a igreja.
Eu sei que é um pouco ousado eu dizer isso. Alguns irmãos poderiam dizer, poxa, mas você acha que você tem isso? Não, eu não tenho isso, a igreja tem isso. E como eu tenho relacionamento com a igreja da nação inteira, uma coisa eu aprendi a fazer: ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja. Eu tinha um tempo para dormir na casa do irmão Paulo e de ser massageado pela Flávia, né? Que no caso é a cadeira de massagem que o irmão deixou lá. Mas eu preferi usar meu tempo para ouvi-los. A gente tinha um tempo até para ouvir o jogo do Brasil. A gente falou mais a respeito do que Jesus está fazendo aqui, até porque o jogo não estava lá, essa coisa toda, né? Do que sobre esse momento. Então, olhando a igreja no Brasil e ouvindo muitos líderes e irmãos comuns, enfim, eu tenho procurado compreender o que Deus está comunicando com a igreja. Então eu quero, de alguma maneira, trabalhar alguns princípios com vocês a respeito disso, ok? E aí depois, de fato, a gente vai, de uma forma mais ordenada, observar a vontade de Deus nas Escrituras. Gente, primeiro, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Cantares. Por que foi isso? Vocês gostam? Cantares, vocês gostam? Qual que é o mistério que só eu... o povo é crente mesmo aqui. Qualquer coisa que você falar, o povo gosta da Bíblia, né? Que benção. Livro de Cantares. E olha, começar um ensino com esse livro é um desafio, mas eu gosto. Estão me ouvindo bem? Melhorou aqui, gente, no lado. Melhorou aí, pastor? Graças a Deus. Queridos, o livro de Cantares, ele é um livro que tem 3 abordagens possíveis. Está achando aí Cantares? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias. Lembra a musiquinha do Diante do Trono lá? Gênesis, Êxodo, te ajuda, tá bom? Quem encontrou aí, diga assim. Se você não tem uma Bíblia, procure um crente do seu lado e leia com ele, aleluia. Glória a Deus. Cantares capítulo 8, então vamos lá, por favor. Porque eu quero colocar esse fundamento aqui para a gente trabalhar algo. Cantares é um livro que tem 3 abordagens possíveis. Ele é histórico, porque ele é um fato ocorrido na história. Ele é um livro poético, ele contém poesia e melodia e romance. E ele também é um livro profético. Diga comigo, histórico, poético, profético. Então, o termo profético fala da metáfora que o livro representa. O que é algo profético, ou o que é basicamente profecia? Olha só como é que a gente entende profecia. Profecia a gente entende se eu falar, é você sentado aí de boné, seu RG é 743, isso aí não é profecia, irmão. Profecia, o espírito de profecia tem uma função específica: revelar a pessoa de Jesus. Fica aqui em Cantares, mas quando você está lendo o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse tem uma mensagem central nele. E a mensagem central do Apocalipse normalmente é a mais mal compreendida da história da igreja. Por quê? Dá até um susto, né? Se o pastor pensar que eu vou falar sobre escatologia, agora os irmãos ficam até com sono. Mas o assunto central de escatologia não é a grande tribulação, não é a marca da besta, não é o anticristo, não é desgraça, não é morar no céu, não é nenhum desses assuntos, nem morar no céu. O assunto central de Apocalipse, escute isso, é a revelação de Jesus Cristo. O que são as Escrituras? Elas são a história, escute, da revelação progressiva. Ficou melhor, algum barulho diminuiu, ficou melhor. Da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. Isso é a Bíblia. Vou repetir de novo. O que é a Bíblia? A história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. A Bíblia é a história de Deus se revelando aos homens. E como Ele faz isso? Por intermédio do seu Filho.
Quando você começa a ler as Escrituras, se você tiver uma leitura cronológica dela e você se deparar com a última carta, que é Apocalipse, o primeiro versículo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim: esta é a revelação de Jesus Cristo. E é um anjo que está mostrando todo o desdobramento do plano de Deus para aquele profeta que é João, em Patmos. No capítulo 19, especificamente no versículo 10, João está tão tocado com aquele anjo e com toda a revelação que ele está recebendo, que ele cai de joelhos para adorar o anjo, e o anjo diz assim para ele: não faça isso, eu sou teu conservo, ou seja, sirvo com você. Ele diz assim: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Calma, vou explicar, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já li o fim da Bíblia, no final vai acabar tudo bem, amém? Fica tranquilo. O anjo diz: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, profecia é qualquer manifestação de Deus que revele a pessoa de seu filho. Amém? Esse é o intuito do espírito profético. Por que eu disse que Cantares é profético? Porque ele revela uma faceta do caráter do Filho de Deus. Qual é a revelação de Cristo em Apocalipse? A revelação, repito, Apocalipse é revelação, amém? Quantos sabiam, aleluia, glória a Deus? Eu até acho engraçado uma coisa, bispo, porque as pessoas costumam dizer que Apocalipse é um livro complicado, mas é o único na Bíblia que já está revelado. Que o nome do livro é Revelação, e a gente diz que é difícil de entender. Sabe por que a gente diz que é difícil de entender? Porque a gente não quer aceitar a verdade escrita ali. E a verdade escrita ali talvez é mal interpretada por nós. A gente pensa em desgraça, a gente pensa em tribulação, anticristo, marca da besta, sei lá o que mais. E não, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é isso que diz o primeiro versículo. E como você conhece Jesus em Apocalipse? Você descobre que ele é noivo, rei e juiz. Diga para mim: Jesus é um noivo, um rei e um juiz. Ele vem para se casar, ele vem para governar e ele vem para julgar. Essa é a revelação do livro. E em Cantares você tem uma revelação específica de Cristo. Dentre as 3 revelações do caráter de Cristo, a ênfase de Cantares, e é isso que faz dele um livro profético, é o Filho de Deus como um noivo apaixonado. Porque qual é a história? Desculpa. Qual é a história desse livro? É a história do romance de Salomão e da Sunamita. Então esse livro tem pelo menos 2 linhas de interpretação. A primeira diz que eles se casam no começo do livro, ou que já são casados. E a segunda propõe que eles se casam no final do livro. Não importa qual possa nos parecer mais coerente agora, importa que o assunto do livro é a paixão do noivo pela noiva, da noiva pelo noivo e o casamento. Agora escute, preste atenção. Salomão é uma metáfora de Cristo. Obviamente. Por quê? Porque ele é o filho de... Salomão é filho de quem? É o filho de Davi. Se você pensar Cantares nessa perspectiva, ele é incrível. Porque o nome do livro é Cantares de Salomão, ou os cânticos do filho de Davi para a sua amada. Nós gostamos de cantar para Jesus, mas poucos de nós sabem que ele canta para nós. Porque ele tem desejo de se desposar com sua amada. Agora, você vai ver uma coisa acontecendo no livro. Eles vão crescendo na relação e o amor dela vai amadurecendo, até que, Cantares capítulo 8. Me perdoe, irmãos, eu estou na base do antibiótico. Mas, versículo 7. Quem encontrou lá, diga sim. Diz um sim mais animado aí, irmãos. Diga sim. Não precisa gritar, irmão. É só dizer. De Batista vocês não têm nada. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo.
Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Deixa eu falar uma coisa. O Alessandro já esteve aqui, você falou, né? O Alê, né? O Alê é um cara, de tantos caras que Deus tem usado no Brasil, com graça e com favor, que ele não é isso, né? Ele não se resume a isso, mas que ficou conhecido por causa de uma canção, que é a canção que tem por nome Quero Conhecer Jesus, que basicamente fala desse texto. Diz que o amor, né, ele não se compra, mas o amor se ganha. E o texto fala, a canção do Alê são trechos de cantares. O meu amado é o mais belo entre os milhares, é cantares. Pergunta uma coisa para você mesmo. Por que um cara pega uma guitarra, sem pretensão nenhuma, senta na sala da sua casa, com a havaiana branca suja, eu falo para ele, magrinho, cabeludo esquisito, estranho, né? Porque bonitinho é o Vitor que vem amanhã. O Vitor é bonitinho, né? O Vitor é aquela, todo bonitinho e tal. Mas o Alê é esquisitinho, mas é querido, mas é, né? Fica doido comigo. E ele pega, põe seu celularzinho ali, meio torto até, no pedestal, grava uma musiquinha, e essa canção varre um país inteiro. Você tem que se perguntar por que isso acontece. Porque não é por causa da capacidade técnica dele, nem por causa da produção que ele usou para fazer aquilo. Que ele sentou na sala da casa e liberou um cântico. Por quê? Porque isso é aquilo que Deus está falando com o seu povo. Isso é uma melodia profética. O que é música profética? Não é quando a gente grita mais alto, é quando a gente põe melodia, harmonia no que Deus está falando com o seu povo por intermédio das Escrituras. Então essa é uma parte singular e interessante, porque é algo que nós ensinamos há muitos anos, e quando eu vi o Alê cantar isso a primeira vez, eu disse, uau, que incrível, alguém conseguiu colocar melodia no que Deus está falando, isso é incrível. Mas isso é basicamente a declaração de que o amor dela pelo noivo já está maturado, porque ela diz, eu alcancei o amor pactual, não o amor mais condicional. Meu amor não está mais condicionado às circunstâncias. As muitas águas não podem apagá-lo, nem os rios afogá-lo, submergi-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens pelo amor, certamente seria desprezado. O que ela está dizendo para ele? Estou pronto para me casar com você. Isso é o amor pactual. E então, ela descobre uma outra questão. Deixa eu te explicar do que eu estou falando. Eu estou falando que a gente ama Jesus e que Jesus quer se casar. Amém? Quem aqui sabia que Jesus quer se casar? E quem aqui quer fazer parte desse glorioso dia? Amém? Então, há algo que nós precisamos entender. Nós temos desejo e nós temos expectativa. Quem tem expectativa na vinda de Jesus aqui? Amém? Glória a Deus. Eu acredito que a gente é sincero nisso. Temos expectativa, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque ela estava pronta, madura em amor. A maneira com a qual Deus nos mede é pela nossa capacidade de amá-lo e amá-lo até o fim. Isso é maturidade. Então ela descobre algo. Estou pronta para me casar. E ela descobre algo. Versículo 8, por favor. Olha o que diz o verso 8. Verso 8, de Cantares 8:8. Depende da versão. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? A versão original diz que for pedida em casamento. Eu não sei se você consegue procurar uma outra versão, mas não precisa. O texto diz, temos uma irmãzinha pequena que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Alguém tem na Bíblia essa versão aí? Levanta a mão. Vários irmãos, viu? É NVI? Essa versão é um pouco mais fidedigna. Qual é a grande questão? Agora aqui eu vou começar a pregar, tá bom? A grande questão é, nós amamos ao Senhor. Eu percebi a forma com a qual vocês cantam ao Senhor. E percebi a forma com a qual vocês têm demonstrado fome pelo Senhor. E isso é uma dádiva de Deus que está sobre o Brasil. É um favor de Deus, um despertar de Deus. E nós esperamos, temos expectativa para o dia do casamento. Mas nós precisamos não apenas ter expectativa, nós precisamos de expectativa e preparação. Por quê?
Porque o desejo de Jesus é se casar, metaforicamente, obviamente, com sua esposa, ser unido a ela totalmente. Mas qual é a questão? Ele não pode fazer isso com uma criança. Pergunta: temos ainda uma irmãzinha pequena, que faremos, pois, a esta nossa irmãzinha no dia em que ela for pedida em casamento? Jesus deseja se casar, mas sua noiva, em grande parte, ainda é uma criança. E o que nós precisamos compreender, gente? Nós precisamos compreender que o nosso amor deve ser demonstrado em maturidade. E vou te explicar. Fica tranquilo, porque eu vejo crianças, adolescentes, jovens, adultos e até um ou outro ancião aqui. Maturidade não está relacionado ao seu tempo de vida biológico. Não é isso. Maturidade é o quanto você anda de acordo com aquilo que já sabe. Isso é maturidade. É o quanto você obedece ao Senhor naquilo que já sabe. Quando nós temos conferências como essa, é muito comum criarmos uma expectativa de ouvirmos uma coisa nova da parte de Deus. A própria expressão novo de Deus é gostosa de ser dita. Sabe, você sai da sua casa e diz: Deus, eu quero que você fale uma coisa nova comigo. Mas Ele está dizendo: eu não irei falar nada novo com você hoje, até que você ande e obedeça aquilo que eu já disse ontem. Não tem muito glória a Deus quando a gente prega assim, né? Agora vocês foram mais batistas, não pareciam tanto no louvor. Gente, isso é. Então, eu quero deixar esse fundamento para dizer uma coisa. De fato, Deus tem uma vontade. E de fato, nós somos chamados a sermos cooperadores. Isso fala da nossa missão, da nossa vocação. Deus tem uma vontade, nós temos uma missão, sem dúvida. Mas primeiro, precisamos compreender que o plano de Deus não é a respeito daquilo que fazemos para Ele, mas daquilo que estamos nos tornando. Nós precisamos compreender que a vontade de Deus, essa eu acho que é a oração que os céus mais escutam. Escute. Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Quantos aqui gostariam de saber isso? Eu vou falar agora. Poxa, assim, bem na boa. Vocês podiam até, depois me levar para comer pizza, assim. Que você está perguntando isso para Deus faz 10 anos, eu vou te falar agora. Sem erro, sem sombra e nem variação. Deus, qual é a vontade para mim? Qual é a sua vontade para a minha vida? Deus responde simples: eu quero formar o meu filho em você. E não me importa muito que faculdade você vai fazer, eu quero que meu filho seja formado em você. E a gente está sempre atrelando a vontade de Deus aquilo que a gente tem que fazer para Ele, como se Ele estivesse precisando. Por quê? Porque vontade para nós soa como uma necessidade. Sabe quando você fala: poxa, estou com a vontade de comer um hambúrguer? Não, a vontade de Deus não é uma coisa como a nossa vontade. A palavra vontade em grego é basicamente traduzida da seguinte maneira: aquilo que Deus deseja e, portanto, determinou que seja feito. O que é vontade para Deus? Aquilo que Ele deseja e porque Ele deseja, isso será feito. Pronto, simples. E o que Deus deseja? Que a gente salve o mundo? Não, Ele já fez isso. Aleluia, essa é uma boa notícia do Evangelho. O que Deus deseja? Deus deseja formar o seu filho em você. A vontade de Deus está descrita muito bem por Paulo em Efésios 4:13. Paulo diz: até que todos, não alguns, mas todos aqueles que foram alcançados, que nasceram de novo, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Jesus. Por quê? Porque Ele deseja se casar, mas não pode fazer isso com uma criança. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente entrar um pouquinho de uma forma mais eficaz.
Põe para a gente o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Mas eu quero muito uma coisa. De tudo que nós vamos falar aqui, depois eu quero poder orar com vocês. E eu quero também poder desfrutar da comunhão, que a nossa comunhão vai além de uma conferência. Mas se você tiver que escolher duas coisas de tudo que eu vou falar, ou se você puder gravar, grava Cantares 8:8 e Efésios 4:13. Pronto. Cantares 8:8 e Efésios 4:13. Vai resolver boa parte das suas perguntas que você faz ao Senhor. Então, Efésios 4:11 é um texto conhecido. Como a gente não está numa reunião especificamente de pastores e de líderes, eu gosto de usar muito isso e falar diretamente a pastores, mas eu sei que isso é importante agora. O texto diz: ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é o objetivo dos homens dons? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Escute, a palavra aperfeiçoar em grego é katargio, significa equipar, capacitar, empoderar. Bom, parte do serviço dos homens que são dons é capacitar você para desenvolver a sua vocação. Glória a Deus, isso é parte do serviço. Aí diz assim: para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por que os santos devem ser aperfeiçoados? Porque o corpo de Cristo precisa ser edificado. Amém? Agora, é curioso que Paulo fala obra do ministério. E essas palavras traduzidas diretas do original, ambas são trabalho. É curioso isso, porque Paulo redunda. Por que ele repete trabalho do trabalho? É quase o ministério do trabalho, né? Porque ministério é trabalho. É porque ele está falando sobre a operação do Espírito na igreja por intermédio dos homens dons e dos dons. Esse é um assunto para outro dia. Ele diz: está capacitando, está empoderando os santos para a obra do ministério. O que é a obra? É o que Deus faz em mim. O que é o ministério? É o que Deus faz através de mim. Agora escute uma coisa: qual é a obra que Deus faz em mim? Forma Cristo. Qual é a obra que Deus faz através de mim? Forma Cristo em alguém pelo Espírito. Logo, tudo é Cristo formado em nós. Então escute uma coisa: se a obra é o que Deus faz em mim, e se o ministério é o que Deus faz em mim, e tudo isso é Cristo, então meu ministério não começa quando eu passo a fazer alguma coisa para Deus, começa quando Deus passa a fazer alguma coisa em mim. Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. O desejo central de Deus é preparar uma esposa madura. Por quê? Porque temos ainda uma irmãzinha que não tem seios. Que faremos a ela no dia em que ela for pedida em casamento? Gente, você sabe o que uma menininha sem seios faz? Brinca de casinha. Sabe o que a gente já fez por muito tempo? Brincou de casinha. E o derramar do Espírito tem um único objetivo: formar Cristo em nós. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Deixa eu te explicar uma coisa sobre avivamento. Avivamento é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza de Cristo em alguém que estava morto. Isso é avivamento. Não é grito, não é pulo, não é o quanto a gente berra, não é o quanto de música americana a gente consegue traduzir num culto só. Quem está me entendendo? E desculpa de ser o chato, mas eu fui. Tem ministério apóstolo, profeta e chato. Eu estou nesse caso aqui. Por quê? Porque quando eu falei pro Amaral, que é muito bom quando alguém como vocês, numa cidade assim de menor porte, com um pouco mais de dificuldade de acessibilidade, se propõe a mobilizar um encontro como esse para servir a igreja da cidade e da região. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E uma conferência, eu sempre falo isso pelo Brasil inteiro, é o ato, um encontro para conferir. Isso é conferência.
Nós vamos parar para conferir. Conferir o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus é a mesma. Deixa eu te falar uma coisa. O velho e o novo são a mesma coisa. O que Deus fez no passado e o que Deus está fazendo agora tem o mesmo objetivo: formar o seu filho em um povo. Obviamente a própria escritura de Efésios, segura aí, mas no capítulo 3, verso 10, fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Claro, Deus tem muitas formas de manifestar a sua sabedoria, a sua vontade, mas ela é uma só. Ele quer encontrar Cristo em você e em mim. A obra é o que Deus faz em mim, o ministério é o que Deus faz através de mim. Paulo disse: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas 1,16. Depois em Gálatas 4,19, Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Obra, Deus revela seu Filho em mim. Ministério, eu tenho dores de parto para que Cristo seja formado em alguém. Deixa eu explicar uma coisa. Por quê? Porque vocês estão numa conferência onde basicamente as pessoas que estão falando aqui estão abaixo da faixa dos 40, embora não pareça. Seu Barreto está surrado, né? Eu sei, eu entendi, eu estou ligado. Mas tem menos de 40 ele, e eu também. Eu tenho 22, irmão, entendeu? Você não acredita, mas é gato no futebol se fala essa linguagem, né? 22 em cada perna, como diz o outro. E amanhã vem um garotinho que Deus está usando no Brasil inteiro, um querido. O Vitor é um cara demais, é uma benção. Lindo. Sabe o que isso comunica com a gente? Que a gente está numa mudança de estação. A gente está numa mudança de transição. Deus não está descartando o que Ele já fez. Ele está usando o que Ele já fez para servir de base para aquilo que Ele vai fazer. Aleluia. Não tem uma coisa nova a ser dita para vocês. É a mesma coisa, de uma forma diferente por causa do tempo. Quem está me entendendo, diga assim. Agora presta atenção. E normalmente essas mensagens não são tão empolgantes assim. Porque elas não mexem muito com a nossa alma. Mas elas desafiam a nossa alma. Aleluia. Então, nós precisamos compreender que essa é a vontade de Deus. E seu plano está se desdobrando nas Escrituras. Então, por isso, preste atenção numa coisa. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Por quê? Porque Deus está dispensando o seu espírito, está derramando o seu espírito, tá, gente? Por quê? Pela mesma razão de sempre. Deus não está querendo levantar um novo grupo de pregadores, cara, uma nova banda evangélica, já tem muito. O nosso problema, e desculpe a minha sinceridade, mas é que o nosso problema muitas vezes está atrelado a qual que é a coisa do momento. Qual que é a parada mais fresca que está rolando aí na rede? E a gente fica procurando isso e fugindo do processo. Achando que a gente vai num evento e vai vir um pregador e pá! E tudo vai ser resolvido, cara. Tipo pregador Dragon Ball Z, né? Kamehameha, o negócio. Vou repetir, evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. E nós precisamos compreender isso. Então, o próximo versículo, mas segura aí. Então, a obra, o que Deus faz em mim, Cristo. O ministério, o que Deus faz através de mim. Agora, o que é o ministério? A obra é Cristo em mim. Vou repetir, Gálatas 1,16, Paulo disse: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Escuta. Deus não quer revelar Jesus para você, quer revelar Jesus em você. É diferente. Esse é o processo de Deus. Então Paulo disse: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. 1,16 de Gálatas. 4,19 ele diz: meus filhinhos, palavra grega, tekenos, criancinhas imaturas, como a menininha de Cantares 8. Paulo escreve aos Gálatas e ele está muito chateado, né? É uma das cartas mais pesadas de Paulo, ele chama os caras de idiota. Os Gálatas idiotas, traduzido insensato no grego é idiota mesmo, irmão. Seu bando de idiota, ele chama os caras. Como é que vocês começaram no espírito e estão se aperfeiçoando na carne? Está bem chateado com os caras. Aí no capítulo 4 ele tem um surto. Como uma mãe
Todo mundo fala, né, pai espiritual e tal, mas ninguém quer ser mãe, né? Para ser mãe tem que ter dor de parto, né, irmão? O pai pega limpinho depois que acaba o processo. Daí todo mundo é pai, né? Quando o filho é feio, ninguém é pai, mas quando o filho tá limpinho, benção, meu filho. Eu sou casado com a Franciele faz quase 14 anos, cara. E sou pai do Benjamin, que tem 6 aninhos, e foi parto natural, mano, 9 horas de berro. Mas eu já peguei limpinho, entendeu? Falei, isso aqui é meu filho. Aí em Gálatas 4,19, Paulo diz, meus filhinhos, tekenons, crianças imaturas. Ele diz, por quem de novo, novamente, tenho dores de parto, até que... Guarda essa expressão. Corta para 18 ali para nós, brother. Põe na tela, Gálatas 4,19. Vai dar tudo certo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Quem aqui é mãe e teve filho de parto natural? Levanta a mão, parto natural. Cadê as mulheres que são cabra macho? Levanta a mão, minha esposa teve. Não, vou te falar, o negócio é tenso, né? O bagulho é doido. Não, o bagulho é doido. 9 horas berrando é estranho, cara. A gente fez curso de parto, é uma benção, uma coisa, deu tudo errado na hora. Porque não tem, a mulher não para de berrar. Minha esposa passou. A minha esposa teve uma hora que ela estava embaixo da maca. Daí o médico chegou e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou procurando meu brinco. O que você acha? Eu estou parindo. Ela não falou isso, mas eu li, né, leitura mental. Aí a gente já tem um negócio de uma banheira lá no hospital, nós fica lá, vai ver, bem lindo no vídeo. Na hora, aí água quente para relaxar, a hora que ela, tá muito quente, tá frio, não dá certo nada. Por quê? Porque dores de parto são dores de parto. Agora, por que Paulo sentia isso? E por que ele podia sentir isso? Porque ele teve dores para que Cristo fosse revelado nele. E depois, ele continuou com as dores para que Cristo fosse formado em alguém. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Fala isso aqui para mim. Não, só as duas para cá, vocês são uma benção. As duas primeiras aqui. De novo. Cara, Paulo é o cara mais incrível para mim é Paulo, né? Eu acho que muita gente vai concordar com isso. Mas esse cara tinha um alvo fixo. E o alvo fixo de Paulo não era morar no céu. Era até que Cristo fosse formado num povo. Chegou uma hora que Paulo falou, olha, morrer ia ser uma benção, hein? Morrer, para mim morrer, a melhor coisa que podia me acontecer era morrer. Disse ou não disse isso? 1:21 de Filipenses. Morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Aí disse, irmão, não sei se eu quero partir e estar com o Senhor, que é uma coisa soberana, mas eu sinto que a igreja precisa de mim. Por quê? Porque eu entendo o desejo de Deus, cara. E é até que Cristo seja formado em vocês. Aí o mesmo Paulo que escreve Gálatas é o que escreve aos Efésios, capítulo 4 de novo lá, meu brother. Efésios 4. Presta atenção, varão, versículo 13. E foi atualizar o Instagram dele bem na hora que eu olhei, tô brincando, só fui falar uma coisa pro irmão. Olha lá o Paulo, irmão, olha o Paulo, lê primeiro as duas primeiras palavras. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aos Gálatas ele diz a vontade de Deus, até que. Aos Efésios ele fala a vontade de Deus, até que. Não há muitas coisas que Deus está fazendo, há uma única exclusiva. Ele está formando o seu Filho em nós. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Então é muito gostoso a gente desfrutar do amor de Deus, cara. Da graça de Deus, é uma bênção.
a gente cantar ao Senhor, mas para Cristo ser formado tem dores de parto. Enquanto a gente não aceitar as dores, nós não vamos estar caminhando para a vontade de Deus, cara. Minha preocupação com as nossas conferências, sabe qual é? Que cada vez elas estão mais confortáveis. Aqui fica o meu conselho. Como a gente está numa mudança de estação, e Deus sempre faz isso, repita, Ele não está rejeitando o que já fez. Ele está deixando o que Ele já fez como uma base para aquilo que Ele ainda vai fazer, amém? Por quê? Porque não chegamos lá. Porque não há um povo com a medida da estatura completa de Jesus, mas a boa notícia, Paulo, é que haverá. Por quê? Porque Ele tem dado o seu Espírito e tem dado homens dons. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O ministério do Instagram é mentira, não acredita nele. A vida de Instagram não é verdade, não. Porque eu tenho um temor de comunicar com a minha geração uma coisa equivocada. Por quê? Porque os novos líderes da nação estão aqui na minha frente. Em N áreas. Isso é ministério. O ministério não está atrelado ao que a gente faz dentro desse prédio, a nossa vocação, irmão. Como dizia Lutero, do padre ao sapateiro, todos somos sacerdotes, somos ministros de Deus, amém? Isso é uma coisa que você tem que entender, você é um ministro de Deus, cara. Você foi comprado para ser isso, Apocalipse 5, do 8 ao 10. Agora escute uma coisa. Há um processo para Cristo ser formado em nós. E nem sempre é o processo como parece ser no Instagram. Vou te falar uma coisa, se você nunca teve dores de parto para que Cristo fosse formado em alguém, você não tem um ministério. E se você diz, não, eu tenho porque eu faço isso ou aquilo, eu sou pastor, eu vou dizer, não é um ministério, é uma profissão ou um hobby. Sabe o que é ministério? Dor de parto para ver Jesus formado na igreja. O evangelho ainda não mudou, não. Quem está me entendendo? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sofrendo parte das dores. Por que eu estou aqui? Porque eu não tenho o que fazer? Não. Eu estou aqui porque um dia eu falei para o Senhor que eu ia gastar a minha vida até o último centavo para que a vontade dEle fosse feita em mim e através de mim. Então eu estou a semana inteira debaixo de antibiótico, olhando meu filhote dizendo, pai, você não vai estar no jogo do Brasil de novo? Eu perdi 3 jogos, cara. E eu prometi para ele, não vou viajar na final da Copa do Mundo, nós vamos ficar e assistir o Brasil ser campeão. Você ri porque não é com você, né, seu miserável? Pega ele agora, Jesus. Ei, a gente se diverte aqui, mas uma criança de 6 anos nem sempre entende isso. E no Instagram isso aí não aparece. Parece que é legal, de aeroporto em aeroporto, de hotel em hotel. Isso aí não é ministério. Para Cristo ser formado em você, existem dores de parto. Para que Cristo seja formado em alguém através de você, existem dores de parto. Tem um texto de Romanos que todo mundo aqui conhece. Os irmãos aqui são uma benção, decoraram bem a Bíblia, vocês vão saber. Talvez você não é bom em rua e endereço, mas você vai lembrar. Vou começar, você vai terminar o texto. Vou até tomar água. O texto diz assim, porque sabemos que todas as coisas... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou tentar de novo, que eu vou tomar mais um gole dessa água aqui que eu acho que está ungida, viu? Lá de Israel. Porque sabemos... Ah, bom, eu já... Melhorou, parabéns, pastor. Que bênção. Olha que coisa linda. A maioria dos irmãos sabe o quê? Todas as coisas cooperam para todas as coisas. Porque, olha, nossa, tem uns versículos na Bíblia, você já
caixinha de promessa é uma benção, né? É só coisa boa. Você vai prosperar, você vai triunfar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Isso é uma pergunta, né? Tipo, seria uma primeira questão. Mas vamos pensar que a gente ama. Então vamos passar essa parte, né? A gente ama. Mas o texto termina dizendo, e que foram chamados segundo o seu. Então todas as coisas cooperam para que o propósito de Deus seja cumprido em você. Todas as coisas. Doença, aflição, angústia, perda, traição, renúncia, todas as coisas. Você sabe o que é tudo em grego? Tudo. E em hebraico? Tudo. E em polonês? Trada. Que quer dizer tudo também. Brincadeira, não quer dizer nada disso, sei lá como é que fala. Foi meio alemão, né? O negócio. Gente, agora olha para mim, todo mundo sabe disso. Sem a colinha. A gente já não lembra que as coisas cooperam para o bem, para o bom andamento do propósito de Deus. Mas qual é o propósito? Porque está no próximo versículo. No caso é o 29. Alguém aqui lembra, sem ler? Porque 8:28 de Romanos, todo crente sabe. Mas o 29 é o mais importante, que é o propósito. A gente já não tinha um 29, isso aqui é acabar no 28, o capítulo. Verso 29 diz assim: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primeiro dentre muitos irmãos. Então vou colocar o texto de Romanos de uma forma correta. Todas as coisas cooperam para que Cristo seja formado em você. É o Evangelho. Todas as coisas são todas as coisas. Se você ama o Senhor e conhece o seu plano, todas as coisas cooperam para o bem, para o bom andamento do propósito de Deus, formar Cristo em você. Quem está me entendendo, diga assim. Então, a sua vara de medir não é o outro, é o quanto de Cristo está em você. Para de se comparar com as pessoas. Se compara com Jesus, é sua vara de medir. A gente tem que alcançar a medida da estatura completa de Jesus, não do Leandro. Não do Vitor Azevedo. Não do Morada, não do Barreto, não dos manos aqui, não do Bispo Edson. A estatura é de Jesus. Sua vara de medir é Cristo. A matemática de Deus é básica. O quanto do seu filho há em você. Quem está comigo ainda, diga assim. Mas veja, eu não estou... Desculpa se eu estou sendo meio chato, mas é assim. Eu estou feliz. Vocês estão felizes ainda? Graças a Deus. Que os irmãos sempre estão felizes quando eu começo, né? Mas eu vou perguntando para ter certeza, né? Estão felizes ainda, então. Aleluia. Então, queridos, realmente eu estou muito inclinado a ver isso na igreja, a ver isso em mim, a ver na minha família, a ver na igreja que eu pastorei em Curitiba, a família dos que creem, a ver isso. Cristo formado em um povo. Porque é a única coisa que Deus deseja. Se a conferência não der tão certo, se o som estiver meio ruim, mas se cooperar para que mais um pouco da natureza de Cristo seja formada, então deu certo. Dias atrás eu fui numa conferência que os caras divulgaram 6 meses e tinha 20 pessoas. E quando eu cheguei lá, o cara não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, o que foi, irmão? Cara, eu divulguei, eu fiz tudo, deu certo. Eu falei, o que não deu certo? Não veio ninguém, eu estou frustrado. Eu falei, mas olha que bênção. Você está frustrado. Você botou sua expectativa num evento e Deus acabou com a sua raça. Que bênção do feliz estar aqui. Falei, eu vou terminar de atropelar você agora. Larguei um sarrafo nos 20 irmãos que estavam lá.
porque o meu ministério... Cara, seu ministério não é promover um evento. Porque evento é vento, passa, aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, mas eu tenho assim, algo importante. Bom, não que isso não seja, mas eu quero chegar na nossa reta final, que na verdade é o começo da pregação, mas vai dar tudo certo. O pastor falou que vocês são uma bênção, que vocês têm fome e têm sede. Eu não sei se é do cachorro-quente ou da Bíblia. Vamos a Efésios capítulo 1. Se alguém conseguir um guardanapo para mim, eu agradeço também. Gente, deixa eu correr com vocês nisso aqui. Meu mano lá pode me ajudar, porque a gente ganha um tempo com isso. Por que eu vou parar aqui? Ou porque eu vim parar aqui, melhor. Porque a epístola que Paulo envia aos irmãos de Éfeso, Efésios capítulo 1, vamos lá no versículo 3. Essa epístola trata acerca da vontade de Deus, ou do propósito eterno de Deus. Repito, você tem um material lá atrás, se você quiser aprender mais. E como eu quero uma geração que na mesma medida que pula, grita e canta, vai fundo nas escrituras e no entendimento da vontade de Deus. Como eu quero ver gente lendo no Brasil, é coisa difícil também. E deixa eu te falar uma coisa que eu não tenho orgulho nenhum de falar, e não é para dizer amém no final, é só para você não ter uma desculpa. Eu estudei só até a 6ª série. Eu perdi a minha vida na drogadição. Eu nunca sentei num seminário de teologia, eu não tive esse prazer. E se Deus fala com uma pessoa igual eu, deu ruim para você, você não tem desculpa. É ruim. Esses dias eu digo, glória a Deus. Falei, glória a Deus que não é você, né, ser infeliz. Eu morrendo da minha Copa do Mundo aqui que falhou. Eu sou pai de um garotinho, um dia eu vou ter que explicar para ele porque eu quero que ele estude e eu não estudei. E hoje eu queria terminar meu estudo, eu não tenho tempo. Entendeu? Eu não fui formado. Eu perdi essa oportunidade por causa do meu histórico de vida. Perdi meu pai muito cedo. Mas quando o Senhor me achou, quando o Senhor me encontrou em 2001, eu ganhei um primeiro exemplar das Escrituras da minha irmã. Eu tenho 21 exemplares das Escrituras, nas mais variadas versões. Eu já li todas e já marquei tudo. Já estou na 21ª. Ela disse assim, mano, esse livro aqui tem o poder de te tornar apto para cumprir toda a vontade de Deus. Eu disse, como é que é isso? Ela falou, é o seguinte, você vai ter que ler ele. Eu falei, se eu não entender, e tem uma parte boa, você vai pedir pelo Espírito Santo. Eu falei, quem que é o Espírito Santo? Ela falou, é aquele que vai te guiar toda a verdade sobre Jesus. Eu falei, E ela falou, e ele está aí 24 horas, facinho para você aí. Eu falei, foi a hora que você chamar, ele vem. Se você estiver lendo e você não entender, você fala com ele, que ele vai te explicar. Daí eu peguei minha Bíblia, entrei no meu quarto, era só um cara de 19 anos, saindo do crack e da cocaína. Dobrei meu joelho no beira da cama, porque eu sou filho de assembleiano e neto de assembleiano, né? Graças a Deus pelos bons costumes, né? E quem não é que atira a primeira pedra, né, irmão? Todo crente tem um terramando dos Menegaia dentro. No Brasil tem. Eu vou até torcer para a Suécia, porque o Daniel Berg e o Gunnar Wien eram suecos, entendeu? Então, vamos Suécia. E eu dobrei meu joelho e falei, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu parei e disse, não entendi, Espírito Santo, agora é a hora que você... Sabe o que aconteceu? Deu certo. Sabe qual é o seu problema? Não é que é complexo, é frieza, negligência e preguiça, meu irmão. E escuta uma coisa, gente. Eu nem acho legal que vocês acham isso legal. Entendeu? Minha mãe tem um ditado, os mais velhos têm um ditado que é quase bíblico, né? Eles têm que rir para não chorar. Demorei um tempo a entender isso. Agora eu senti a mesma coisa que minha mãe falou. A gente tinha mesmo que chorar, mas a gente riu.
Mas sabe a boa notícia que eu tenho hoje para você? Eu falava com o irmão Paulo, com a família deles. Quando eu descobri que Jesus queria uma igreja gloriosa, eu descobri que ela não existia, né? Aí eu falei, Jesus, eu não sei se vai dar certo, não. Porque tá difícil. Pelo menos no meu país é esquisito as coisas. Os crentes aqui, eu fui até fora do país para ver, mas é meio igual também. Fiquei assustado, quis voltar correndo para o Brasil. Você vai pregar na Europa, você ama o Brasil, no segundo dia, você fala, meu Deus, minha nação é uma bênção. Porque é estranho, o culto parece um funeral, né? Tipo, cadê o defunto? Você vai até morto. Isso aqui é um crematório. E aí eu falei, Jesus, eu não sei se você vai conseguir ter uma igreja gloriosa. E ele disse, eu me entreguei para apresentar a mim mesmo uma igreja gloriosa. Se você não acredita que eu vou ter uma igreja gloriosa, você não acredita que eu sou capaz de fazer isso. E você está dizendo que o meu sacrifício não é suficiente. Olha para mim aqui. O sacrifício de Jesus não é para te salvar. O sacrifício de Jesus foi para você alcançar a medida da estatura completa dele. A salvação é só o início da jornada. Quando é que a gente vai entender isso? Estou salvo, que legal. Mas a salvação não é o plano de Deus? Nunca foi e nem vai ser. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele não precisava ser salvo. Aleluia. A salvação é o meio pelo qual Deus nos coloca de novo no caminho do seu plano. Qual? Alcançarmos a medida da estatura completa de Jesus. Então, por que Efésios? Porque essa epístola contém uma gama de ensinamento muito profundo, significativo. Não dá tempo de a gente olhar isso, mas basicamente, eu nem vi o guardanapo aqui, obrigado por quem trouxe. Mas basicamente, fala daquilo que a igreja é. A palavra Éfeso é possivelmente traduzida como desejável. É uma cidade onde se encontrava uma igreja e Paulo escreve a esses irmãos e gastou muito tempo lá. Efésios 2,19 diz que Deus deseja uma família, o Pai. Efésios 5,27 diz que Jesus, o Filho, deseja uma esposa. E Efésios 2,22 diz que o Espírito Santo deseja uma casa. Diz que nós somos família de Deus, esposa de Cristo e habitação do Espírito. Amém? Diga assim, eu fui salvo para me tornar uma família para o Pai, uma esposa para o Filho e uma morada para o Espírito. O que você aprende com isso? Que tudo está relacionado àquilo que nós precisamos nos tornar e não àquilo que precisamos fazer para Ele. Obviamente temos uma missão, mas a missão é consequência da compreensão da vontade de Deus e do processo de me tornar isso que Ele procura. Antes que a gente leia aqui algumas coisas que eu quero para a gente poder terminar, eu quero que você perceba uma coisa. Você lembra do texto de Lucas, não precisa abrir não, fica em Efésios 10, 38 ao 42, Jesus em Betânia, na casa de Marta e Maria. Você chega lá, e aí Jesus chega na casa de Marta, e aí Marta vai fazer o melhor para Jesus, cara. Vai fazer o melhor para Jesus, olha que bênção. Marta era uma crente incrível. Ela põe o louvor, faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor, faço o seu melhor. Vai fazendo o melhor para Jesus, entendeu? Tá ali, ó, tirando... Com um braço ela está ali passando nos tramóveis, com o outro ela está mexendo feijão, com o pé ela está passando a enceradeira, ó, que benção. A camisa de vereador, eu fiz um trato. Sabe que eu fiz um acordo com a minha esposa quando eu casei, 14 anos, eu falei, amor, tudo menos uma camisa de vereador. Ela não usa, graças a Deus, ninguém merece. Meu marido chegar em casa, a mulher com a camisa do Serra para presidente, socorro, Jesus. Isso é um bom trato, você que quer casar aí com essa mulher. Aí, beleza. Aí ela falou, e tudo mesmo uma cueca furada também, né? Com a camisa de futebol velha. Tá bom, fica tranquila. Aí Marta fica um pouco perturbada, né? E ela olha para Maria ali nos pés de Jesus, e ela olha para Jesus e fala, cara, você não vai fazer nada, velho. E Jesus fica dando migué, né? Jesus dava altos migué, né? Dava. Jesus é migueleiro, faceiro.
Aí eu disse assim, Senhor, você não se importa que essa mulher não faz nada para me ajudar? Eu estou aqui perturbada, estressada, porque eu quero fazer o melhor para você. E Jesus falou, Marta, Marta. É como quando sua mãe te chamava pelo nome inteiro. Nunca era uma coisa boa, né? A palavra grega é puxada em diferentes direções. Aqui, ó. Você faz um monte de coisa. Você está sendo puxada em diferentes direções. Mas Marta, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Jesus está falando, Marta, eu não quero uma empregada doméstica, eu quero uma esposa. Não é sobre fazer um monte de coisa para mim, é sobre me conhecer. E aquilo que eu já fiz por você. Amém? O evangelho não é o que a gente precisa fazer para Deus, é o que Deus fez em Cristo para nós, glória a Deus. Então, nós precisamos entender isso. Por isso é esse chamado. Aí então você vê Morada, uma outra galera incrível sendo levantada pelo Senhor, por causa do cântico, por causa de uma melodia profética. Uma coisa vou perder. Deus está falando com o seu povo. Mas nós estamos cantando uma coisa é verdade. É sério mesmo que a gente só está pedindo uma coisa para Deus? Tenho dúvida. Gente, eu realmente tenho pedido ao Senhor por mim, por cada um de vocês que eu estou vendo a face só hoje, pela Igreja de Jesus no Brasil. Senhor, por favor, abre os nossos olhos. Por quê? Porque eu estou vendo um derramar do Espírito novo sobre nós. Aí sim, com o mesmo objetivo. O novo derramar do Espírito com o velho objetivo de Deus. Formar seu filho em um povo. Quem está me entendendo aqui? Até que Cristo seja formado. Até que alcancemos a medida da estatura completa de Jesus. Então, o que é a igreja? É o que nós estamos nos tornando. E o que nós estamos nos tornando? Uma família, uma esposa e uma casa. Uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma casa para o espírito. Amém? Então, como esposa para Jesus, eu dei essa introdução. A gente precisa crescer em maturidade para o glorioso dia do casamento. O que é maturidade? É o quanto você obedece aquilo que já sabe. Você olha para o meu filho, ele tem 6 anos, está no processo de maturidade. Eu falo, filho, faz isso. Aí ele faz, não faz. Aí tem um dia que ele não faz. Eu falo, aí garoto, está amadurecendo. Você está conhecendo a vontade do Pai. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O chamado de Deus, a vocação de Deus, escuta, não é porque Deus precisa de um serviço. É para desenvolver em nós uma consciência da sua vontade. Vou explicar para vocês. Eu tenho mania de limpeza, para não dizer que é toque, que os irmãos que eu tenho toque eu rejeito em nome de Jesus. Mas é quase um toque, é bem perto de toque. Eu tenho uma crise, entendeu? Tipo, as minhas coisas são extremamente organizadas. É muito difícil viver com um cara igual eu. Eu estou melhorando, minha esposa está intercedendo. E tem vezes que eu vou limpar meu carro e meu filho vai comigo. Que ele gosta, quer estar comigo. Pai, posso limpar o carro com você? Eu falo, pode. Aí o que eu penso? Vai me dar trabalho dobrado. É, porque sabe o quê? Aí ele vai lá, vamos limpar o carro? Estamos limpando o carro. Aí ele está lá. Tá bom, pai? Eu falo, tá ótimo. Ele vira as costas, Sabe o que ele faz? Ele me dá mais trabalho. Mas ele jura que está fazendo bem feito. Mas ele não está fazendo bem feito. Mas uma coisa está acontecendo com ele enquanto ele faz comigo. Ele está tomando consciência da minha vontade. Entendeu? Ele está descobrindo como é que o pai gosta das coisas. Se a nossa vocação não desenvolve em nós consciência da vontade de Deus, não está funcionando. Marta está fazendo e Jesus está falando, Marta, você não tem consciência da minha vontade ainda. Para. Você parece uma empregada doméstica.
Eu quero uma esposa. E naturalmente a esposa é adjuntora, auxiliadora. Ela serve o marido. Minha esposa me serve. Sabe por que ela me serve? Porque ela me conhece. Eu estava agora na casa dos irmãos, lá tocou meu despertador. Falei, meu Deus, que susto, eu não botei antibiótico. Falei, meu Deus, coisa da Fran. Tomaram o antibiótico, ela põe os alarmes no você. Tipo, ela cuida de mim, cara. Por quê? Porque ela sabe como eu sou, no bom e no ruim. Sabe que eu esqueço das coisas, sabe que do jeito que eu gosto, eu viajo toda semana, mala, o jeito que ela passa a minha roupa, tipo assim, amassa tudo na hora que fecha a mala, mas ela sabe que eu gosto da roupa passada. Só para chegar no lugar e ver que está tudo amassado, mas eu gosto que passe a minha roupa. E ela me ama, então ela me serve, ela passa a minha roupa, porque ela sabe que vai ficar amassado, mas ela passa, porque ela sabe que eu gosto. Quem está me entendendo? Então, queridos, nós precisamos de fato entender isso. Esse derramar do Espírito, essa coisa nova e fresca de Deus, tem o mesmo velho objetivo: formar Jesus em nós. Vamos terminar? Glória a Deus, vai dar tudo certo. Eu quero que você veja comigo. Bom, eu queria tanto falar disso aqui, mas o tempo está tão avançado já. Eu vou falar isso aqui bem rápido, tá? Vocês me perdoem, porque eu não gosto de ter pressa com o ensinamento. Por quê? Porque isso pode mudar a sua vida para sempre. Porque se sua mente mudar, seu comportamento é afetado. E sua mente muda quando você passa a conhecer a vontade de Deus. Aí sua mente muda. Então, por isso, mesmo cansado, ruim da garganta, eu não tenho pressa. Eu gosto que a mente das pessoas seja renovada. Escuta uma coisa, eu não estou preocupado em como é que a gente vai acabar isso, nem que música a gente vai cantar. Eu não estou preocupado que você sinta um arrepio. Deus não te chamou para sentir coisa nenhuma, te chamou para obedecer o que você está ouvindo. Mas se você sentir, é legal também, né? Mas tranquilo, tudo bem. Eu não senti nada, sem problema, obedece. Eu senti, obedeceu? Não, mas não adiantou. Sabe o que é isso? Criança. Naquele texto lá de Efésios, depois do 13, Paulo diz que Deus deu homens dons, tal, etc, coisa e tal, a edificação do corpo de Cristo, a estatura completa de Jesus. No versículo 14 ele diz assim, ó, escuta, para que não sejamos mais meninos inconstantes. É a menininha de Cantares 8. São os tequenos de Gálatas 4. São os meninos inconstantes de Efésios 4:14. Problema de Deus, filho. É a nossa criancice. É a nossa imaturidade. E imaturidade é não obedecermos aquilo que já sabemos. Imaturidade é obedecer aquilo que já sabemos. Não senti nada, mas sua mente foi transformada e você vai sair daqui obedecendo o que já sabe. Então foi a melhor conferência de toda a sua vida. Não vi um anjo, não caí no chão, não tremi, não chorei, não senti um arrepio na coluna, mas você está compreendendo a vontade de Deus? E a vontade de Deus é o que você tem que se tornar para Ele, não o que você tem que fazer para Ele? Então tá beleza, então deu certo. Então nessa carta que Paulo fala sobre o que a igreja é na sua natureza, uma família, uma esposa e uma casa. Eu não vou ter tempo de falar da casa, então vou dizer uma coisa. Como é que a gente se torna esposa? Por meio da maturidade, a gente está falando. Como é que a gente se torna família de Deus? Precisaria de muito tempo, mas só vou falar uma coisa. Filipenses 2:2. Paulo diz, irmãos, há alguma comunhão do Espírito entre vocês? Aí Paulo diz assim, há entre vocês entranháveis afetos? A expressão que Paulo usa em Filipenses fica lá em Efésios, tá? Isso, beleza. Filipenses 2:2, entranháveis afetos, Paulo está usando uma expressão muito curiosa. É como se você abrisse o ventre de alguém, pegasse um bisturi, abrisse meu ventre, tirasse as minhas entranhas, pegasse o bisturi, abrisse o ventre do Amaral, tirasse as entranhas dele para fora e misturasse a minha na dele. Paulo chama isso de entranháveis afetos. É como a gente está se tornando uma família para o Pai. Como? Quando eu misturo a minha vida com Ele. Isso é comunhão. Isso é vida da igreja. Sabe o que a gente tem? Rotina de igreja.
Não confunda rotina de igreja com vida de igreja. Rotina de igreja é culto e ver a nuca do irmão. Você já viu aquela piada? Como é que você chama, brother? Você aqui. Rogério, vem cá. Você é uma benção, Rogério. Você estava na peça, você ganhou uma rosa, Rogério. Meu Deus, que maravilha. Aí o Rogério, eu não vou descer aí, tá? Mas você está aqui. Rogério é um crente, uma benção, e eu sou um crente, uma benção. Aí eu encontro o Rogério, como é que a gente se torna família, né? Eu encontro o Rogério no supermercado, aí falei, ei, Rogério, como é que você tá? Beleza, tá? Beleza, tá? Aí o Rogério fala pra mim, mano, eu congrego lá na tua igreja. Fala pra mim. Eu congrego lá na tua igreja. Qual? Brasil para Cristo. Ah, sério? Sério? Tô lembrado de você, mano, tem certeza? Certeza. Peraí, dá licença. Ah, claro, essa nuca eu conheço, mano. Toca aqui, bro. É nóis, Queiroz. Valeu, Rogério. Posso ser chato de novo? Era hora pra gente também ficar... O aplauso ficou meio fora, mas... eu vou orar, a gente vai entender isso. Sabe o que eu estou dizendo? A gente não tem vida de igreja, a gente tem rotina de igreja. Mas o pai quer uma família. Mas para mim ser família com o Rogério, eu tenho que conhecer mais do que a nuca dele. Eu tenho que chorar com ele, eu tenho que me alegrar com ele, eu tenho que misturar a minha vida com ele. E aí nós estamos se tornando uma família. Se a gente faz qualquer coisa para Deus, mas não se torna família, não é igreja, é empresa. Tem alguns pastores que na Bíblia deles está escrito, eu edificaria a minha empresa. Que não tem entranháveis afetos. Então assim nos tornamos família. O assunto é extenso. Nos tornamos esposa pela maturidade, pelo amor que se desenvolve, pela obediência. Como é que eu me torno casa para o Espírito Santo? O Espírito Santo procura uma habitação. Isso está em Efésios 2:22. Sabe como você se torna uma habitação? Escuta, o pastor fez uma oração por nós, né? Falando sobre sermos a habitação de Deus no escritório. Sabe como é que você se torna uma habitação para o Espírito? Pelo hábito. Look at me. Todo hábito gera uma habitação. Diga-me quais são seus hábitos. Eu digo quem habita em você. Todo hábito gera uma habitação. Diga os seus hábitos. Eu digo quem habita em você. Família para o pai. Entranháveis afetos. Esposa para o filho. Obediência e maturidade. Morada. Habitação para o espírito. Hábito. O que você faz todo dia. Não na confiança. Não. Hábito é o que você faz sem programar. Você tem hábito de fazer aquilo. Você tem hábito de estar com o Senhor? Você tem hábito de estar com as Escrituras? Você tem hábito de amar o próximo? Você tem hábito de jejuar? Mas vamos para a próxima conferência. Essa vai ser boa. Não, é que esse pregador aí, o Leandro Vieira, é meio rebinha, né? Vamos trazer um cara mais famosão que ele para ver se a coisa anda. Eu sei que esse não é o sentimento dos irmãos. Mas a minha preocupação, a coisa que eu estou ocupado com antecedência, é que a gente não perca de novo mais um derramar do Espírito fazendo festinha gospel. E dizendo que a gente entendeu o reino. Os outros não entenderam, a gente entendeu. Isso aí já começou ruim, já deu ruim, já é soberba. Não, porque a gente está vivendo o bagulho. Que bagulho? O que é? Não, o culto de vocês é legal? E o quanto de Cristo há em vocês? Bom, eu vou terminar por aqui mesmo. Vamos. Eu quero ler mais um texto e a gente vai terminar. Vamos deixar o Efésios 1:3 para outro dia, aleluia? Porque eu já me conheço, se eu ler eu não consigo não. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2.
Eu realmente espero que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação, amém? Para que a nossa mente seja afetada pelo ensino das Escrituras. Porque quando a sua mente muda, suas atitudes são afetadas. Deixa eu só, mais uma coisinha, né? Deixa esse texto aí para nós. No fim dos tempos, a sua Bíblia registra que Deus vai julgar a grande Babilônia. Escuta isso, presta atenção. A grande Babilônia é o reflexo de uma sociedade totalmente caída e corrompida no fim dos tempos. A gente está vendo, isso já está começando a acontecer. A sociedade é nada mais, nada menos do que o estilo de vida das pessoas. Isso constitui uma sociedade. E a sociedade é tão corrupta que Deus vai matar todo mundo. Não sei se você sabe dessa parte de Apocalipse. Jesus tem um manto tingido de sangue. Eu não sei se você entende, mas é que ele tem uma face de Jesus que os evangélicos não conhecem. Ele vai voltar e ele está meio chateado com os ímpios. É uma coisa que não é, sabe? Jesus Brad Pitt. Não, ele vai acertar as contas, cara. Ele é juiz, ele é noivo, mas ele é juiz. Mas antes Deus vai marcar as pessoas que pertencem à grande Babilônia. Apocalipse 13:16. A tão conhecida marca da besta. Onde é que a marca vai, gente? Falem para mim rapidinho. Meu Deus, a marca da besta, o chip da Motorola, os caras acham que é. Onde é que vai a marca da besta, gente? Na mão direita. Diga testa. Mão. Sabe o que a gente fica confabulando? É o chip da Motorola, o Mondex. Não, se você virar o símbolo da Coca-Cola contra o sol, diz alô, capeta. Sabe que a gente faz isso? Que a gente não conhece a vontade de Deus. A marca da besta, tá? Eu estava vendo um negócio numa feira que teve agora, foi semana passada, estava vendo ainda. E os caras inventaram um chipzinho aqui já, mas não é esse da Motorola, mas é tipo como se fosse um arrozinho. E o cara desbloqueia o celular com a mão, mano, muito louco assim. E abre a porta da casa dele. Porra, muito massa a parada. Abre o carro dele. E liga o carro. Olha que benção, irmão. Aí você está pensando comigo assim, ó. Meu Deus, que tipo de pastor que é esse? Eu estava achando que ele era uma benção, mas ele é um enviado do Satanás, está dizendo que é uma benção. É porque um chip como esse seria uma benção. Porque agora, mano, você não sei se você já sabe, mas já dá para pagar com o celular as coisas, né? Sabia? Então, tecnologia, Apple Pay, que benção. Não precisa mais de cartão, que é uma benção. Se perder, se eu perder, eu cancelo, ninguém usa. Quem tem minha conta. A tecnologia é um problema? É do diabo? Não, vamos parar de dar as coisas para o diabo, né? Pelo amor de Deus. O diabo não tinha nada até os crentes existirem. E começaram a dar as coisas para ele. Isso é do diabo. Televisão, isso é minha também. Isso é o Satanás, é teu. O mundo todo é do diabo. Isso é meu, eu quero. A Bíblia não diz isso, mas tudo bem. Sabe por que a marca vai na testa e na mão direita? Porque padrão de pensamento modela comportamento. Não é um chip, não é um código de barra, não é o símbolo da Coca-Cola virada contra o sol. E a Motorola não tem culpa disso. Está falando de um padrão de pensamento que padroniza, modela comportamento. Por que eu estou gastando todo o meu pequeno tempo com vocês com a palavra? Por quê? Porque se sua mente é afetada, sua atitude muda. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. Sabe quem criou essa marca? Não foi o diabo, foi Deus. Fica calmo, eu não sou um herege, vai dar tudo certo. Sabe quem criou essa marca? Foi Deus. O diabo não cria nada, mas só copia as coisas de Deus. Quando é que Deus criou isso? Quando Deus foi introduzir o povo na terra. Depois você lê em casa Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 8. Israel vai entrar em Canaã. E você tem o que o judeu chama de Shemat. Shemat Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Aí versículo 5, 6, 4. Verso 5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, a tua alma, força e entendimento. 6, você vai inculcar essas coisas na cabeça do seu filho. Você vai falar disso andando pelo caminho. Você vai escrever no umbral da porta. Vai ser uma cabeça. 8, Deuteronômio 6, 8. Também as atarás por frontal sobre os teus olhos e no teu braço. Sabe o que um judeu ortodoxo faz? Você já viu um judeu ortodoxo no Muro das Lamentações fazendo isso aqui?
Dá uma olhada no que ele tem na cabeça. Ele tem uma caixinha de couro com textos da Torá. E textos da Torá estão amarrados no seu braço. Por quê? Porque Deus disse, eu vou colocar vocês nessa terra e eu quero que vocês carreguem a minha palavra aqui. Porque se a minha palavra afetar a forma de vocês pensarem, ela vai mudar a forma de vocês agirem. Então a marca não é da besta, é de Deus. E a besta está usando. Está criando uma estrutura de pensamento. O assunto é muito longo, mas deixa para lá, né? Não, ou para hoje, por hoje. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Eu quero terminar orando com vocês, depois a gente lê esse último versículo aqui. Mas eu quero dizer com todo carinho e amor, gente, estou muito feliz, obrigado mesmo, feliz por ver vocês amando a palavra e feliz por ver, assim, essa nova geração. Isso é muito empolgante. Mas deixa eu falar para vocês, Deus não está chamando ninguém para brincar de casinha. Quanto antes você entender isso, antes você vai experimentar níveis da vontade de Deus que você nunca experimentou. Isso é incrível. Então, por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente está diante desse mover de Deus. Ó, meu celular tem um fogo aqui, ó, que benção. Ó. Deixa queimar. Uma benção. Eu amo fogo de Deus, cara. Eu fui formado nisso. Eu amo o mover do Espírito. Eu gosto, cara. Eu amo essa coisa. Eu amo ver o Espírito Santo movendo e tocando pessoas de forma singular. A propósito, se ele quiser grudar todo mundo aqui no teto, eu vou achar super legal também. Eu só não vou produzir um fogo estranho. Só não vou tentar mexer na alma de vocês só para ver umas lágrimas rolar, porque isso também é muito fácil. Eu estou mais inclinado que a mente de vocês seja afetada hoje. Se você sair daqui tipo assim, deu certo. Foi uma ótima noite para nós. Amém? Então, quando Paulo vai visitar a igreja em Corinto, por que eu peguei esse texto? Falei à tarde com os irmãos um pouquinho sobre isso. Porque a igreja de Corinto é talvez a mais poderosa igreja do Novo Testamento. Os caras eram fortes nos dons, cara. Tinha tanto profeta lá que Paulo escreveu para os caras no capítulo 14, disse, irmão, tem muito profeta nessa igreja aqui. Isso aqui é um terra-manto dos Menegaia, né? Isso aqui é um Xabachub e as nébias. Profetismo um depois do outro aí, porque o espírito do profeta está sujeito a profeta. Imagina, estava rolando um culto em Corinto, levantava um homem e dizia, tarai que prove anai. Eis que te digo, não está nem terminando o outro falando, digo eu, na verdade. Aí Paulo, o que é isso, cara? Esse cara é profeta. E aí Paulo gasta um tempão falando sobre como fazer o bom uso dos dons e qual é o objetivo do dom. Escuta, o dom espiritual serve para desenvolver o meu homem interior e para edificar a igreja, e não para a autopromoção do meu ministério. E o dom espiritual me desenvolve no meu homem interior e edifica a igreja quando eu uso em amor. Por isso não dá para me cobrar por uma coisa que eu recebi para desenvolver meu homem interior e edificar a igreja. Isso é o dom espiritual. Aí Paulo vai organizando, 12, 13, 14, é uma benção. Mas quando ele começa a carta, ele disse, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria, porque tinha uma outra coisa que essa igreja era. Olha que benção. Os caras eram teólogo e poderoso. Porque Corinto era uma importante cidade da Grécia, os caras eram filósofos, irmão. Os caras converteram, os caras começaram a entender os Mandrake, Mesaque e Abidenego ali, né? Isso aqui, tal, a filosofia do oráculo de Deus, é uma bênção. Olha que igreja gloriosa, uma igreja inteligente, na filosofia, na antropologia. Os gregos entendem muito do homem, cara. Na teologia eles estavam crescendo, é uma bênção. E os caras tinham poder. Olha só. Tem gente que está sonhando com uma igreja que tem teologia e poder, entendendo que isso é a coisa mais importante. Mas aí Paulo diz no versículo 2. Verso 2. Verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sabe o que aconteceu?
Paulo chegou naquela igreja e os caras estavam lá. Paulo, veja bem, de acordo com a hermenêutica, Hermes é um cara grego, interpretação do texto, a homilética. Um dia alguém me falou da homilética, eu já imaginei um ovão com bacon no café da manhã, mas o irmão disse que é a arte de pregar, né? Os irmãos lá em Curitiba falam assim: se você quer ser um cara top em homilética, olha para o Leandro Vieira, faz tudo exatamente ao contrário, você vai ser um cara incrível. Porque eu não aprendi, e eu não menosprezo, não estou fazendo isso não, eu não menosprezo isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu até queria ter feito um curso de teologia, mas não deu, entendeu? É uma bênção. Os caras é bom. Aí Paulo assim, e tem mais o seguinte, cara, aqui é o poder, aqui eu comendo solto, aqui um Hadouken para cá, um Kamehameha para lá. Mas é poderoso, aqui tem X-Men, aqui tem Avengers, aqui tem o Pantera Negra, esse é o top, né? O mais top foi o Pantera Negra, Wakanda Forever. Mas isso aí é porque, não sei se você entendeu, mas o Wakanda é tipo a Nova Jerusalém, tá ligado? Onde as pessoas são curadas, mas isso aí outro dia eu explico. Você só pode ver filme se você ler a Bíblia, tá bom? Se você não ler a Bíblia, você está em pecado, eu tô brincando. Mas eu tudo vejo Deus. Minha esposa fala: amor, você é doido? Eu falo: não, isso aí você não está entendendo, isso é Nova Jerusalém. Quem que é o Pantera Negra? Jesus, mano, no bagulho. Quem que é o Neo do Matrix? Jesus, e assim vai, entendeu? Eu vejo tudo, eu ouço vozes. É uma bênção, amém? Porque tudo é puro para os puros, cara, aleluia, glória a Deus. Então, os caras eram poderosos na teologia, na filosofia, na sabedoria dos homens, e os caras eram poderosos no uso dos dons. Paulo, eu curei um enfermo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E sabe o que Paulo está fazendo? Peraí. Peraí, eu queria mesmo achar Cristo e esse crucificado em vocês. Não, mas aqui, Paulo, eu operei um milagre, mas Jesus crucificado. Eu sou o teólogo doutor em divindade. Eu acho estranho esse termo. Cristo crucificado, eu não achei. Achei sabedoria e achei poder. Aí sabe o que ele fala sobre Jesus? Que Jesus é a sabedoria e o poder de Deus. No capítulo 1. Eu achei sabedoria e achei poder dos homens. Eu não achei Jesus em vocês. A igreja mais poderosa do Novo Testamento no uso dos dons era também a mais carnal e infantil. Paulo fala para os irmãos no capítulo 3, vocês estão na carne e vocês são crianças. E os caras faziam milagre. E entendia da sabedoria, da teologia, da filosofia. E Paulo disse, mas na verdade, o que eu queria encontrar entre vocês é o desejo de Deus. Ele quer encontrar o seu filho e o seu filho crucificado. Crucificado para o mundo. Quem está me entendendo, amém? Podemos orar? Você pode se colocar em pé? Lá se vai nosso horário, né? Meu Jesus. Vocês estão felizes ainda, amém? Eu quero te encorajar a fazer uma oração, breve mesmo, por você mesmo. Diga: Deus, abre os olhos do meu entendimento para conhecer toda a sua vontade. Me coloca dentro daquilo que você está fazendo. Vamos lá, vocês podem fazer isso onde você está. É um culto racional, é quando nós nos comprometemos com aquilo que estamos ouvindo. E é quando nós entendemos o que isso vai nos custar. Pai, te damos graças nessa noite especial, Senhor. Te dou graças, Senhor, pelo tempo de adoração, por aquilo que está sendo oferecido a você. Te dou graças pelo meu amigo que serviu aqui ontem de forma tão eficaz, o Barreto. Senhor, eu peço graça e favor sobre o Vitor amanhã, espírito de sabedoria e revelação sobre ele. Peço isso sobre o bispo Edson, sobre o Amaral, sobre todos esses conservos aqui, o irmão Paulo, enfim, todos os irmãos que eu estou conhecendo. Senhor, eu quero te pedir que você dê espírito de sabedoria e revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e possamos conhecer a real esperança da nossa vocação, Senhor. Senhor, eu peço que você comece a afetar a mente dos seus filhos agora,
pela sua palavra e não por argumentação de sabedoria humana e nem de retórica, mas pela eficácia do seu Espírito, compartilhe a vida conosco, Senhor. Suas palavras são Espírito e vida. Eu peço que você compartilhe vida conosco agora. Que de fato, Senhor, você possa levar os seus filhos nessa cidade a toda a sua vontade, até que Cristo seja formado, até que alcancemos a medida da estatura completa de Jesus. Graças te damos por esse tempo singular e por podermos estar aqui, Senhor, ouvindo a Santa Escritura, levantando altos louvores a seu nome. Senhor, eu quero levantar o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus de aura e flama, Senhor. Eu quero te pedir graça, sabedoria, compreensão sobre os santos que estão nessa cidade, não apenas nesse lugar, mas todos aqueles que invocam o nome do seu Filho nessa cidade. Que sejamos desafiados a conhecer de forma mais profunda a sua vontade. Oramos no precioso nome do seu Filho. Amém e amém. Quantos estão felizes ainda? Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pastores, obrigado. Muito honrado com a oportunidade. Lá atrás tem o material. Espero que a gente se veja mais do que uma vez só. E aí? O Rui. Você que quiser conversar com o pastor Leandro, ele vai estar atendendo algumas pessoas ali fora, você pode falar com ele, tá? Mentira.